Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Quero te agradecer, você, meu irmão Paulo Roberto e os demais irmãos aí espalhados por todo o estado de São Paulo, estado de Minas, de Goiás, do Ceará, da Lagoa, de Pernambuco, de Sergipe, do Pará, enfim, de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. O meu abraço a todos vocês que do Brasil e fora deste Brasil vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. E a palavra que eu tenho, o tema dessa mensagem é essa: devo imitar Billy Graham ou imitar o apóstolo Paulo? Quem foi Billy Graham? Se você já tem algum tempo de evangelho, alguns anos de caminhada, já está nessa caminhada, já aí 30, 40, 50 anos, você sabe de quem eu estou falando. Billy Graham foi um homem que eu tive grande admiração por ele. Ele se tornou o maior pregador do mundo. Ele faleceu agora, se eu não me engano, agora em 2020, 2021, me parece que faleceu Billy Graham aos 99 anos de idade. Billy Graham começou a pregar aos anos 30. Ele veio de um lugar simples, da lavoura. E ele começou a pregar o evangelho, pregou em todo o mundo. Pregou no Brasil, no Maracanã. Pregou 45, 46 vezes só na cidade de Nova York. Ele pregou por esse mundo afora, pregou na União Soviética. Nem um pregador entrava na União Soviética. Ele entrou na União Soviética na época que era cortina de ferro. Não podia entrar, pois Billy Graham entrou ali, naquele tempo difícil, ele entrou e pregou o evangelho ali naquele país, a Rússia. Então eu tenho que imitar Billy Graham ou devo imitar o apóstolo Paulo? Billy Graham, depois de Billy Graham veio Jimmy Swaggart, que foi um grande pregador, que pregou a 142 nações do mundo, este homem pregou. Billy Graham pregou para mais de 180 nações. Eu admiro esses homens, que não importa que eles sejam do sistema, isso não importa. Quem sou eu para dizer que você que está dentro da igreja A, da igreja B, da igreja C, não vai herdar a vida eterna? Isso não depende de mim. Romanos capítulo 9, versículo 16, não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem eu quero. Nós vemos que no ventre de Maria, aliás, no ventre de Rebeca, havia dois, Jacó e Esaú. E os dois já brigavam dentro do ventre da mãe. A mãe reclamou. E o que Deus disse? Que dentro do ventre de Rebeca havia dois povos, o maior e o menor. E o maior ia servir o menor. Então ali o direito ali seria então de quem? De Esaú. Mas Deus repudiou. Nós olhamos ali, nós olhamos para a Bíblia, continua ali no versículo 10, 11, 12, 13. Ali você vai encontrar que Deus, ele repudiou Esaú e abençoou Jacó. Mas por quê? O que Saul? Deus rejeitou Esaú antes dele nascer. Ele nem tinha nascido, já foi reprovado por Deus. Deus já o reprovou. Deus não quis, mas nós olhamos para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que tu existisse, Jeremias, eu te vi. Antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te escolhi e te pus por profeta. Então nós olhamos que o querer de Deus não tem nada a ver com o querer do homem. Os homens ficam aí consagrando o homem, passando óleo na cabeça de homem. Eu estou consagrando aqui o presbítero, consagrando o evangelista, consagrando o pastor aqui, consagrando. Quem é o homem para consagrar alguém? Isso não existe.
Isso é manobra. Isso não existe consagração. Existiu no tempo da lei, no tempo dos profetas. Naquele tempo, então, o sacerdote tinha o direito de derramar, não é passar, não. É derramar o óleo sobre a cabeça daquele pela qual ele estava ungindo. Então, voltando para a mensagem, eu devo seguir as pisadas de Billy Graham ou devo seguir as pisadas do apóstolo Paulo? Existe uma ilustração que diz que havia duas tribos de índio, uma grande e uma pequena. Então aquela tribo grande perseguia aquela tribo pequena. E o chefe daquela tribo ficou preocupado. E ele então disse para os seus companheiros: vocês me seguem. Eu vou na frente e vocês vão atrás. E eles passaram na frente, passaram beirando um rio. Então o chefe foi na frente. E ele diz: aonde eu colocar meus pés? Quando eu tirar meu pé, você, mulher, criança, todos vocês, coloca os seus pés dentro do meu rasto. E assim fez. E aquela tribo menor de índio passou por um lugar perigoso, aonde eles podiam ser atacados. E assim que eles acabaram de passar e conseguiu fugir daquela tribo maior, veio aquela grande tribo procurando. Quando chegaram na beira do rio, disseram: será que o rastro aqui? Aí eles olhou e falou: não, aqui é rastro de um só. Nós estamos querendo pegar toda a turma. Queremos pegar as mulheres, as crianças, os homens, queremos pegar tudo. Aí só passou um só. Deixa para lá. Vamos pegar outra direção. E tomar uma outra direção. E aquele índio escapou daquela emboscada. Por quê? Porque ele usou a sua inteligência. Ele foi um homem prudente. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que seguir as pisadas de Billy Graham ou as pisadas de Paulo. A Bíblia nos disse, no capítulo 11 de 1 Coríntios, diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O único apóstolo que imitou a Cristo foi Paulo. Outra vez nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 16. Sede meus imitadores. Nós não encontramos nenhum dos apóstolos, nenhum profeta, nenhum sacerdote dizendo: sede meus imitadores. Mas o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Eu sigo as pisadas de Cristo. Cristo vai como aquele índio, onde Cristo põe seus pés, eu, Paulo, coloco meus pés. Por isso ele disse: sede meus, siga, coloca o seu pé aonde eu coloco meus pés. Sede meus seguidores, meu imitador, imita. Se você me imitar, você está imitando a Cristo. Paulo amava. Paulo chegou a ponto de amar tanto que ele chegou a dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21, que o viver para ele era Cristo e o morrer para ele era ganho. Foi o único homem que a vida e a morte para ele tinham o mesmo valor. Ele estava tão certo da vida eterna, ele estava tão certo da comunhão que ele tinha com Deus, da comunhão tão perfeita que ele tinha com o ressuscitado, que ele sabia que se ele vivesse nesse mundo, ele vivia em Cristo. Se ele morresse, ele morria em Cristo. Para ele, tanto fazia: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé, que é muito mais importante. Porque começar com Deus é fácil.
mas difícil é terminar. Quantas pessoas que começam na graça e terminam no escândalo, termina na prostituição, na bebedice e assim por diante. Mas o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Nós sabemos que Moisés temeu a morte. Moisés, quando Deus mostrou a terra prometida para Moisés, e falou: Moisés, sobe no monte comigo. Olha para lá. Contempla a terra prometida. Moisés contemplou, falou: mas você não vai entrar lá, Moisés. Ô Senhor, deixa eu entrar naquela terra. Eu queria tanto. Em outras palavras, durante 40 anos peregrinei com este povo. Agora eu estou vendo a terra prometida. E eu não vou ter o direito de entrar, de pisar na terra prometida. A Bíblia diz que Deus se indignou contra ele. E disse: Moisés, não me fale mais nesse assunto. Isso está em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23 ao 26, você vai encontrar. Moisés não queria morrer. Deus ia passar o ministério de Moisés para Josué. E Moisés queria seguir, queria permanecer, mas a vida de Moisés foi ceifada ali em cima daquele monte. Mas Paulo foi diferente. Foi o único homem que a vida e a morte para ele tinham o mesmo sentido. O apóstolo Paulo, ele chegou a ponto de dizer que não era ele que vivia mais, mas que era o próprio Cristo que vivia dentro dele. As pernas, os braços, era dele. O caminhar era dele. Mas o que estava aqui dentro era do próprio Cristo. Era Cristo quem vivia dentro de Paulo. Era Cristo quem dirigia a vida de Paulo. Deus fez tanto prodígio, sinais e maravilha na vida de Paulo, que no capítulo 19 de Atos, versículo 11, a Bíblia diz que tão grande eram os sinais que Deus fazia, os prodígios que Deus fazia por intermédio de Paulo, que até os lenços que eles levavam e tocavam no enfermo era curado. Quando eles tocavam nas vestes de Paulo, o enfermo, a enfermidade fugia das pessoas. O apóstolo Paulo, no capítulo 14 de Atos, ele pregando numa cidade, ele disse sobre o evangelho, o poder do evangelho. Por isso ele disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. O evangelho é poder. O poder não está na oração. O poder não está nessa leitura. O poder não está na igreja, não está no pastor. O poder está no verdadeiro evangelho. E um paralítico olhando para Paulo. E Paulo olhou para aquele paralítico, ele disse: levanta-te, te coloca de pé. E aquele paralítico nasceu paralítico, de nascença. Ele se colocou de pé na mesma hora. Era a virtude que tinha o apóstolo Paulo. E ele disse: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Eu pergunto: aonde tem algum imitador de Paulo? Tem alguns aí que imita? Aonde você viu algum imitador de Paulo? Aonde você viu? Na televisão, no rádio? Você conhece algum imitador de Paulo? Eu não conheço. Eu nunca vi um para imitar Paulo. Porque foi o único que foi ao céu. Ele foi, Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus, no Monte Sinai. Mas o apóstolo Paulo subiu ao céu e teve um encontro com Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 12, você vai encontrar nos primeiros versículos. Paulo diz: não sei se foi no Espírito ou fora do Espírito, não sei. Mas sei que fui levado até o terceiro céu. E lá eu vi coisas grandiosas, maravilhosas, que não compete o homem saber. Ele não disse nada. Agora nós vemos aí essas irmãs, esses irmãos. Aí eu fui até o céu, lá no céu eu vi, porque eu vi lá o irmão, vi a irmã. Eu fui lá, porque lá no céu eu vi isso, vi aquilo outro. O apóstolo Paulo disse que olho não viu,
e os olhos não viu. Coríntios capítulo 2, versículo 9. E nem chegou ao coração do homem o que Deus tem para nós lá. Como é que esse povo, esses irmãos, essas irmãs, diz que foi arrebatado, foi até o céu e viu tanta coisa lá? Paulo foi lá e não disse nada. Foi revelado tudo quanto ele tinha que dizer ao mundo gentil. Mas Paulo não disse nada mais do que o Espírito Santo concedeu a ele que o falasse. Então, meu irmão, minha irmã, que nós devemos ser imitador de Billy Graham. Billy Graham foi um bom pregador, mas pregou o sistema. Mas Paulo pregou a graça. Paulo pregou o evangelho que foi dado ao mundo gentil. E ele disse, sede meus. Não sedes imitador de Pedro, de João, de Tiago, de Filipe, mas sede meu. É imitador porque eu imitei a Cristo. Se você gostou dessa mensagem, essa mensagem falou ao seu coração, inscreva neste canal, curte esta mensagem. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para a nossa vida espiritual. Eu desejo um bom fim de semana para todos vocês. Graça e paz para todos. Bye, bye.